Você sabe como é o pré-operatório da cirurgia de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou dar uma explicação muito importante e eu acredito que se você chegou até este vídeo é porque você, algum familiar ou algum amigo vai passar por uma cirurgia de retina. Como você sabe, cirurgia de retina não é uma coisa tão simples. Muitas vezes a pessoa até está ansiosa, está preocupada com o resultado da cirurgia e uma das maneiras de fazer com que o resultado seja o melhor possível é tomando todas as precauções, tomando todos os cuidados desde antes da cirurgia. Então no vídeo de hoje eu vou falar dos cuidados pré-operatórios e em seguida vou fazer também um vídeo falando sobre os cuidados pós-operatórios, ou seja, hoje é antes da cirurgia e o próximo vídeo será depois da cirurgia. Existem várias doenças que podem afetar a retina, não apenas o descolamento, que talvez é a mais comum, mas outras coisas como, por exemplo, a retinopatia diabética, que afeta pacientes diabéticos, o buraco macular, que é uma falha no centro da visão, a membrana epirretiniana, que é uma doença também que pode atrapalhar muito a visão, causar uma distorção na imagem, hemorragia dentro do olho, uma série de doenças podem necessitar cirurgia de retina, que basicamente pode ser a retinopexia com introflexão escleral e a retinopexia pneumática para o descolamento de retina, ou então a vitrectomia, que serve também para o descolamento de retina, mas para uma série de outras doenças. De qualquer forma, a orientação pré-operatória é praticamente a mesma para todas estas cirurgias. Muito importante que se você está com a retina descolada ou descolando, talvez tenha um detalhe ainda mais importante que é o repouso já no pré-operatório. Há doenças que não requerem repouso antes da cirurgia. Por exemplo, um buraco de mácula, a pessoa não precisa descansar antes da cirurgia, apenas depois. Já se você estiver com a retina descolada, o ideal é fazer o máximo possível de repouso já antes da cirurgia. Porque quando a retina está descolada ou descolando, quanto mais o olho se mexe, mais aumenta o descolamento de retina, o que dificulta não apenas a realização da cirurgia, mas também a recuperação da visão. Então, se você está com a retina descolada, faça o máximo de repouso possível, muitas vezes até ficando deitado, com os dois olhos fechados, relaxando bastante, para evitar movimentações desnecessárias. Outros detalhes muito importantes do pré-operatório são, por exemplo, o jejum. Você não pode esquecer o jejum, que deve ser de 8 horas antes da cirurgia e é o que nós chamamos de jejum completo, não pode nem água. O jejum de água pode ser de 6 horas, ou seja, 6 horas sem beber água e 8 horas sem comer nada, nem mesmo chiclete. Não pode mascar chiclete, que apesar de não ser engolido, conta como alimento também. Um detalhe muito importante sobre o jejum é que se você for hipertenso, se você tiver pressão arterial alta, você deve, se tiver que tomar a medicação da pressão durante o período do jejum, deve tomar a medicação, porque se chegar com a pressão muito alta, não vai sair a cirurgia, pode ser que a cirurgia seja cancelada, então tome muito cuidado com a pressão. Para não estragar o jejum, tome o comprimido com apenas um golinho de água. Cada comprimido, um golinho de água, isto não vai estragar o jejum. Se você for diabético, também muita atenção. Durante o período de jejum, o ideal é não tomar a medicação da diabetes, porque durante o jejum, se nós tomamos os remédios da diabetes, pode haver uma queda muito grande da glicemia, uma hipoglicemia e você acabar passando mal. Então, se você for diabético, não deve tomar durante o jejum os remédios da diabetes. Se tiver que tomar remédios de pressão, pode tomar com um golinho de água. Outro detalhe muito importante, nós geralmente indicamos o uso de colírios antes da cirurgia, que são basicamente dois. Um que é uma mistura de corticoide com antibiótico, que deve ser de 3 em 3 horas, e outro que é um anti-inflamatório. Estas medicações ajudam a evitar infecções, evitar inflamações e também ajudam na dilatação da pupila durante a cirurgia. Então não esqueça, o colírio de antibiótico com corticoide geralmente é de 3 em 3 horas e o de anti-inflamatório é de 6 em 6 horas. Iniciar 2 dias antes da cirurgia e não é necessário pingar de madrugada, ou seja, você deve começar de manhã cedinho, usar até a hora de dormir e no dia seguinte retomar. Um detalhe muito importante também são os remédios anticoagulantes e remédios para afinar o sangue. Nem toda cirurgia necessita que sejam suspensos estes remédios,
mas, se possível, o ideal é suspender, principalmente se você usa anticoagulantes mais fortes, o ideal é suspender antes da cirurgia. Se toma AS, por exemplo, é relativo, mas se for possível, também o ideal é suspender, mas este tipo de conduta deve ser discutido com o médico e talvez até com o cardiologista. Então não saia por aí suspendendo remédios sem saber se você pode suspender. Então, se você toma remédios que afinam o sangue, converse direitinho com o médico e vamos discutir com o cardiologista se o ideal é parar ou não parar o remédio e quantos dias antes da cirurgia é necessária a suspensão. Mas então é importante lembrar o seu médico se você toma este tipo de remédio. Outra coisa, ao chegar no bloco cirúrgico, é sempre bom ter os exames pré-operatórios, ter também a lista de medicamentos que você toma e se você tem alergia a alguma coisa, seja medicamento, seja alimento, qualquer coisa, você deve avisar a equipe. A enfermeira vai conversar com você, então ali você deve falar sobre seus problemas, inclusive quais alergias você tem. O ideal é sempre chegar no bloco cirúrgico 1h30 antes da cirurgia. Muitas vezes a secretária já avisa isso, então se a cirurgia, por exemplo, está marcada para as 10 da manhã, o horário de chegada vai ser em torno das 8h30, mas isso também é combinado com a equipe. Lembrando que no dia da cirurgia é necessário dilatar a pupila, na grande maioria dos casos, para não dizer em 100% dos casos, é necessário dilatar a pupila, então este é um dos motivos de chegar antes. Outras coisas importantes também, como retirar prótese dentária, por exemplo, mas isso vai ser bem explicado lá no bloco cirúrgico. Não esquecer também de levar uma carteira de identificação e a carteira do plano de saúde. Outras coisas importantes também, leia com atenção o termo de consentimento informado, leve assinado no dia da cirurgia. Toda cirurgia, por melhor que seja realizada, sempre envolve algum risco. Claro que com a tecnologia atual os riscos têm diminuído cada vez mais, mas é importante que você esteja ciente de como funciona a cirurgia, de como é a preparação, de como é o pós-operatório. É importante que você tire todas as dúvidas com o seu médico e desejo uma boa cirurgia a todos.